Estamos acompanhando o terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Vamos conversar com o Dr. Décio Itiberê, cujo escritório está realizando este grandioso evento com ilustres palestrantes e que vai debater os rumos das eleições municipais, estaduais e federais. Tudo bem, doutor Itiberê? Como o senhor vai? Seja bem-vindo ao programa Momento Jurídico. Não, tudo bem. Eu só quero agradecer o apoio que nós estamos recebendo de vocês e dizer que realmente este terceiro congresso já é um pleno sucesso. Temos já confirmados 32 municípios, temos 24 estados e 7 TREs do nosso país. Então, nós temos a certeza que amanhã e sexta-feira, com os ilustres palestrantes, será coroado de pleno sucesso este evento. Com certeza. Mas, doutor Décio, a legislação vigente, as normas e os regramentos do direito eleitoral são primordiais em um processo eleitoral. O que o senhor pode nos falar mais a respeito? Olha, posso dizer que houve alterações sensíveis para a próxima eleição. Alterações que os candidatos devem acompanhar e devem se habilitarem, porque são as modificações que alteraram bastante da última eleição para esta aqui. E os problemas complexos, propaganda eleitoral, arrecadação de recursos que somente é admitido por pessoa física. Eu, desde o início, fui contra isso aí, embora uma campanha da OAB Nacional. Sim. Isto vai gerar tranquilamente caixa 2, 3, 4, 5. E também, por outro lado, vai gerar bastante processos. Mas gera uma intranquilidade, porque muitos vão se eleger e não vão poder assumir. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que seguir o regramento. Como o senhor está vendo a situação atual política do Brasil? Terrível. Terrível, uma instabilidade total, estabilidade política e econômica, toda ela. Então, a gente também sofre as consequências dessa instabilidade. E eu não vejo também muita saída pelo próximo. O vice, que pretende e vai assumir, que eu imagino, também tem problema seríssimo na justiça eleitoral. Embora o TSE já esteja com uma tendência de apaziguar essas coisas, chapa é chapa. Nós sempre entendemos que se há um vício, uma mácula na candidatura do presidente, atinge o vice, prefeito e vice. Mas nós estamos vivendo tudo diferente hoje, a gente não sabe o que vai ficar, o que vai ser daqui para frente. É verdade. Um excelente evento, muito obrigado pela sua entrevista, um grande abraço. Muito obrigado, digo eu. Boa noite. Boa noite. Dr. Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, presidente nacional da OAB, um dos ilustres palestrantes deste terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral, que vai debater a legislação atual e sua aplicação prática nas eleições. Dr. Lamáquia, foi um grande prazer recebê-lo. O senhor tem a nos dizer sobre este grandioso evento. Bom, primeiro que é um prazer mais uma vez estarmos aqui hoje, falarmos com vocês neste programa que tem sido uma referência para todos nós no meio jurídico no Rio Grande do Sul. Rejane, é um evento importantíssimo, notadamente no momento que nós vivemos, né? Vivemos num ano eleitoral, é mais uma oportunidade que todos nós brasileiros temos de darmos valor, e o valor exato que merece o ato de votar, né? O próprio direito eleitoral hoje. E a partir da crise que todos nós temos vivenciado no dia a dia, que muitos falam que é uma crise econômica, que é uma crise política, e eu digo que é uma crise ética e moral sem precedentes que o Brasil vive, quando se coloca isso, nós temos que também buscarmos uma meia-culpa, né? Por que nós temos hoje esta crise instalada no campo político? Porque, de alguma forma, todos nós somos responsáveis por isso. Primeiro, porque a Constituição Federal afirma que o poder emana do povo, né? E nós é que elegemos as pessoas que estão nos representando hoje. Portanto, quando se fala em direito eleitoral hoje, nós estamos falando exatamente disto. Nós estamos falando da capacidade que cada cidadão tem e, acima de tudo, da responsabilidade que cada um de nós tem ao exercer
o poder do voto, poder dever do voto. E, portanto, imagino que um congresso como este, está de parabéns o colega Décio por organizá-lo, é um momento apropriado exatamente para nós conscientizarmos a sociedade e, acima de tudo, instarmos a todos a pensar exatamente no que significa a responsabilidade do voto e de uma escolha que seja uma escolha bem feita. Nós vamos lançar, inclusive, o Conselho Federal da OAB vai lançar no Brasil todo uma campanha nacional de conscientização pelo poder do voto e pela importância do voto. A campanha terá o nome Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência. É uma campanha que nós já desenvolvemos aqui no Estado do Rio Grande do Sul e que eu estou nacionalizando esta campanha hoje, porque eu acho ela importantíssima. E quando digo que voto não tem preço, voto tem consequência, eu digo que a escolha, a consequência de uma escolha mal feita é exatamente grande parte disso que nós estamos vendo hoje no Brasil, que é uma representação que em alguns momentos deixa muito a desejar. E é por isso que nós temos que valorizar exatamente o ato e o poder do voto. Qual a sua avaliação a respeito dessa atual situação política e econômica do Brasil, a sua como presidente nacional da OAB? É um momento muito delicado. O Brasil vive exatamente uma crise que também não tem precedente na nossa República, né? E, portanto, é algo que preocupa todos nós, né? E esta crise política, ela afeta de uma forma direta a questão econômica também, né? Hoje ainda participei de um evento com alguns economistas renomados e com alguns empresários, e o que escutei me deixa muito preocupado, né? Com relação ao futuro, com relação ao cenário que nós temos pela frente. Agora, entendo que nós temos que também saudar que as nossas instituições estão fortes, né, estão funcionando, e nós temos que torcer para que o Brasil possa superar imediatamente este momento que está vivendo, pelo bem, inclusive, do crescimento da nossa nação. Foi um prazer enorme revê-lo, um excelente evento. O senhor será palestrante agora na abertura, né? Então, um grande abraço. Alegria enorme de mais uma vez estarmos aqui conversando contigo, tá bom? Muito obrigada. Doutora Larissa da Silva Martins, integrante do escritório Décio Itiberê Advogados Associados, também está aqui prestigiando este evento, o 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Tudo bem, doutora Larissa? Um prazer recebê-la. Nos fale então a respeito deste evento tão grandioso, não é, que vai receber ilustres palestrantes com este tema tão pontual. Boa noite. O nosso evento, né, já é o 3º Congresso de Direito Eleitoral. Ele visa justamente, né, atender a esse público assim, né, tão carente, né, de eventos relacionados ao direito eleitoral. Uma cadeira, inclusive, assim, né, que nas faculdades agora que está surgindo, né, são poucas que têm essa cadeira intitulada Direito Eleitoral, poucas especializações, né? Então a gente busca auxiliar o candidato, né? Também o próprio público, né, que vai votar, o cidadão, né, para que ele entenda como é que é esse processo eleitoral, né? Desde a preparação do candidato, com a prestação de contas, que é uma coisa também, né, que surge dúvidas ao candidato, o que pode, o que não pode, como condutas vedadas. Isso tudo é abordado no nosso evento. São 2 dias intensos, não é, de debates, onde os palestrantes são especialistas no assunto. Exatamente, exatamente. E o que tu então tens a nos dizer sobre, vamos pensar assim, no resultado de um evento tão grande como esse? É bom, é como eu disse, né, é justamente alertar, né, os candidatos, os cidadãos, enfim, as pessoas das áreas interessadas, afins, né, de realmente o que é o processo eleitoral, né, o que ele envolve, e esse resultado que nós almejamos, né, preparar o nosso público para esse momento tão especial, tão único que é as eleições, né? Que a gente tem que verificar a importância que é o nosso voto nas urnas, né? Então tá, muito obrigada, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Vamos conversar com o Dr. Leonardo Tricô Saldanha, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, um dos palestrantes deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, onde temas pontuais serão debatidos e que ele, então, vai nos falar a respeito deste grande evento sobre os temas tão pontuais.
Não, em primeiro lugar, é um grande prazer estar nesse congresso. Eu acredito que as palestras vão ser palestras muito interessantes. Eu pretendo, inclusive, dentro das possibilidades, estar nas demais palestras. Hoje à noite foi dada a honra de abrir o congresso, né? Então, a minha fala vai ser uma fala genérica a respeito da democracia, das eleições e da importância disso para o Brasil, já que o Brasil, afinal de contas, vive hoje um momento um pouco complicado, um pouco conturbado. Muitas pessoas podem ter a dúvida, né? Será que a democracia é a saída? Será que esse é o bom caminho? E o meu argumento hoje à noite será exatamente nesse sentido, de que sim, que esse é o bom caminho e que essa é serão os nossos esforços. Então, este momento é o momento certo de debater este assunto? Eu acredito que sem dúvida nenhuma. Eu acho que toda a discussão no campo do direito eleitoral, do direito constitucional, da ciência política, tem nesse momento um momento bastante rico de discussão. Doutor Leonardo, conhecer a legislação vigente em um processo eleitoral é extremamente importante para as estratégias de campanha de cada candidato, é ou não é? Sem dúvida nenhuma. O conhecimento, ainda mais que especificamente nós tivemos algumas mudanças muito significativas dentro da legislação eleitoral. A campanha eleitoral diminuiu, aumentou a possibilidade de utilização da internet, mas, por outro lado, a campanha de rua teve uma série de limitações. Esse conhecimento técnico é extremamente importante. A gente percebe isso no tribunal perfeitamente. No tribunal, muitos problemas que seriam simples, de simples solução, chegam e muitas vezes com multas e algumas vezes com multas pesadas pelo desconhecimento da legislação. Então, na verdade, esse papel que o advogado eleitoralista faz é um papel muito importante para o bom funcionamento das eleições. Muito obrigado e um excelente evento. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos conversar com mais um palestrante deste terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral, Dr. Marcelo Veiga Beckhausen, que ele é procurador regional eleitoral. O senhor pode nos dizer deste momento tão importante que estamos vivendo, a situação atual, política e econômica do país e este Congresso, não é? Neste momento. Sim, é um momento importante, não é? Um momento de muitas novidades no campo da política, enfim, e também novidades legislativas que modificam o direito eleitoral, que modificam a legislação que vai ser utilizada na próxima campanha, agora em 2016, nas eleições municipais. E a importância de um congresso onde se debate esses assuntos, onde se debate um tema de tanta relevância e com tantos participantes que dominam a matéria, para o Ministério Público sempre é muito importante, não é, essa participação. Nos fale agora sobre o tema de sua palestra, que são registros de candidaturas. Sim, é um tema que trata de um assunto cada vez mais importante. O momento do registro de candidaturas é o momento que se lança, não é, o candidato, enfim, a coligação, o partido, e é o momento onde se apura, né, os requisitos para que essas candidaturas avancem e possam disputar o pleito eleitoral. Não é? Requisitos esses estão definidos na Constituição, na legislação infraconstitucional, pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e que, enfim, com o advento da Lei 135/2010, alcunhada de Lei da Ficha Limpa, ela é importante no sentido de verificar eventuais inelegibilidades que obstaculizem, não é, as candidaturas. Ok, doutor Marcelo, muito obrigada. Um excelente evento, um abraço. Muito obrigado. Vamos conversar agora com o doutor José Eduardo Alckmin, advogado e ex-ministro do TSE. Que prazer recebê-lo no Momento Jurídico e a sua participação tão importante neste congresso. Muito obrigado. Eu que fico honrado em estar aqui convivendo com ilustres colegas para debater as questões do direito eleitoral agora em véspera do novo pleito que se avizinha, né? Então nos fale mais a respeito do tema da sua palestra, que é alterações da legislação eleitoral. Então, eu vou acentuar algumas modificações que foram introduzidas pela Lei 13.165, que é do ano passado, e que de fato traz uma experiência nova para nós, a começar pelos limites de gastos que agora se impõem aos candidatos. Muitos consideram algo irrealista,
porque as campanhas eleitorais elas serão limitadas, quando se tratar de eleição em um só turno, em 70% do valor da última eleição, o que assim, faz imaginar que não seja nada fácil para os candidatos se conter. E se for eleição em 2 turnos, 50% desses mesmos valores. E essa lei, aliás, tem que ser realmente analisada com profundidade, porque ao longo do tempo teremos campanhas de centavos, porque a cada campanha se reduz o limite anterior. E assim, evidentemente, teremos ao longo do tempo um número absolutamente fantasioso. Então, são esses aspectos que eu quero debater aqui com os colegas que são especialistas na área, não só para a eleição de 2016, mas para exatamente ter um aspecto crítico da legislação, no sentido de ela ser revista e melhorada, e atender melhor o propósito que tem, que é garantir eleições limpas, legítimas. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, um excelente evento, foi um prazer recebê-lo. Uma alegria para mim, um prazer falar com você e com os seus telespectadores. Muito obrigada. Vou conversar agora com mais um ilustre palestrante deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, Cláudio Brito, jornalista e promotor de justiça aposentado. O principal tema deste evento: para ganhar o jogo é preciso conhecer as regras. Do teu entendimento, o que vale isso? Vale muito, porque nós temos regras novíssimas e vale até lutar, postular por mais regras, porque a reforma que veio é um arremedo. A reforma deveria ser mais profunda. Mais rígida. Exatamente, deveríamos ter mais clareza em alguns procedimentos. Há alguns dados que até vou referir daqui a pouco, quando estiver falando com as pessoas ali no auditório. Rejane, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, ontem, quarta-feira, julgou as contas dos partidos naquilo que diz respeito ao fundo partidário. As cotas que os partidos usam permanentemente do fundo partidário. Não confundir com dinheiro de campanha. Sim. Isso é a sustentação permanente dos partidos. Dinheiro público. Muito bem. A maioria dos partidos com ressalvas e alguns com punições severas, tendo que devolver dinheiro, inclusive, porque houve um caso, o PDT, por exemplo, vai ficar 2 meses sem poder usar o fundo porque suas contas não estão ok, e o PMN, 8 meses sem poder usar o fundo partidário, porque 89%, olha o percentual, 89% das suas contas estavam mal prestadas, com documentos que não conferiram e tudo mais. E agora, pasmem, as contas de 2010, eram só as contas de 2010. Não dá para ficar desse jeito, nós não podemos conviver com essa estrutura. E ali adiante, às vezes, um prefeito, porque alugou um ônibus para os estudantes da sua cidade irem até uma outra para a universidade, está cometendo um desvio que caracteriza improbidade administrativa, perda de mandato, inelegibilidade e tudo mais. Então nós precisamos de uma reforma efetiva. Vamos aprender as regras que estão aí, mas lutando por regras novas. Registramos a presença do Dr. Davi Medina da Silva, presidente da FMP, que também está participando deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Prazer recebê-lo neste evento tão grandioso, não é? Num momento importante que estamos vivendo. Prazer é meu participar aqui deste Congresso de Direito Eleitoral, um congresso tão importante para o país que este ano enfrenta eleições municipais. E os profissionais precisam se capacitar, se qualificar e se manter bem informados, porque as eleições municipais elas sempre têm uma tendência de ser um processo eleitoral muito acirrado, né, muito intenso, e os profissionais realmente precisam estar preparados para o que vão receber por aí. Conhecer a legislação é primordial, não é, no momento destes, não é? E os assuntos são os mais variados que estão sendo debatidos aqui neste sentido. Exatamente, e não só pela questão da legislação, porque o direito eleitoral ele tem a particularidade das resoluções, né, que acabam dando um dinamismo muito grande à matéria eleitoral. Então é
importantíssimo que os profissionais se mantenham atualizados, porque são tantos temas, desde a propaganda, né, desde até a apuração, diplomação, muitas Financiamento coisas. De campanha é um dos assuntos mais debatidos. Exatamente, então são muitas questões que estão envolvidas no processo eleitoral, que evidentemente precisam realmente ser discutidas num evento desse porte, e eu vejo com muito bons olhos este evento, porque ele vem num momento muito oportuno, não só em razão das eleições municipais, mas em razão do momento difícil que o Brasil está passando. Mas o Dr. Davi Medina da Silva será mediador na palestra do Dr. Rodrigo Lopes Zílio, que é professor da FMP, não é procurador de justiça, promotor de justiça, melhor dizendo. O que o senhor tem a nos dizer sobre o tema da palestra do Dr. Rodrigo, que é o abuso do poder? Bom, nós estamos cada vez mais caminhando para uma avaliação do nosso processo eleitoral, das questões partidárias, da forma como os nossos representantes são eleitos, da forma como se estabelece a disputa eleitoral. Então, nesse contexto, é fundamental que nós tenhamos posicionamentos claros, bem definidos sobre isso, e eu acho que o professor Rodrigo Lopes Zílio é uma pessoa ideal para falar sobre esse tema, porque ele tem feito um trabalho justamente nessa área dentro do Ministério Público, tem chefiado o gabinete eleitoral no Ministério Público e tem material escrito sobre isso, já teve inclusive referências feitas ao trabalho dele no próprio TSE. Então, é fundamental que a gente possa prestigiar esse tema, ouvir o professor Rodrigo e aprender com ele. Eu tenho certeza que ele tem muito a nos ensinar. E o melhor mediador não poderia ser, não é? Como o senhor, não é? Que também tem muito conhecimento ao respeito. É uma honra poder participar desse painel com o professor Rodrigo. Trabalhei muitos anos como promotor eleitoral e me interessa muito esse tema especificamente do abuso de poder, porque ele tem certas implicações também com a área criminal, e o direito criminal tem sido também a minha área de trabalho durante muitos anos. E sempre novidades existem, né? Em todas as áreas do direito, né? Sempre tem as novidades, não é, doutor Medina? Muito obrigada por nos conceder mais uma entrevista. Muito bom recebê-lo. Um grande abraço e um excelente evento. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Um grande abraço também. Fundação Escola Superior do Ministério Público, superior em Direito. Vamos conversar agora com o Dr. Rodrigo Lopes Zílio, professor da FMP, promotor de justiça, um dos palestrantes deste congresso, que é o fórum ideal para a avaliação da legislação atual. Dr. Rodrigo, prazer em recebê-lo. É um prazer todo meu de poder falar com vocês e aos nossos telespectadores. O senhor pode nos dizer deste grandioso evento que está acontecendo numa época, né, e num momento, principalmente, que o Brasil está vivendo? Os debates de direito eleitoral, eles sempre são extremamente relevantes, né, ainda mais considerando que a nossa democracia está em processo de constante amadurecimento e aprendizado, e fundamentalmente porque o direito eleitoral não é uma ciência que é fruto de currículo, né, nas universidades. Então, um evento dessa grandiosidade em Porto Alegre só vem a trazer mais um pilar, assim, no sentido de construir um direito eleitoral mais adequado com os princípios democráticos. O tema da sua palestra é abuso do poder. O que isso já pode nos adiantar a respeito deste assunto? Bom, o abuso de poder, na verdade, o que eu vou procurar abordar na palestra de hoje é o papel da justiça eleitoral no atual modelo concebido pelo legislador brasileiro, né, onde existe a justiça eleitoral, dentre os vários papéis que ela atua, exerce também uma função de controle de legalidade ou de legitimidade das eleições, e além de desenhar esse papel da justiça eleitoral e fazer algumas análises pontuais em relação à atuação dela nos pleitos eleitorais, falar das novas formas de abuso, né, que seriam o chamado abuso de poder religioso ou abuso de poder indígena, né, que são temas novos que o TSE está debatendo para tentar trazer a todas as pessoas que estão presentes no evento umas novas informações que o TSE tem se debruçado. Muito bom. Assistiremos também a sua palestra, porque sempre temos muito a aprender, né, nesse sentido que agora, né, teremos eleições em seguida. Vai ser um prazer poder conversar com todos vocês, e eu acredito que esses eventos se justificam justamente no sentido de capacitar todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral para que a eleição transcorra da maneira mais adequada possível. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo no Momento Jurídico. Todo meu, um grande abraço.
estamos encerrando a nossa cobertura deste terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.